Now, as they felt their great importance of being the leading nation of Agora, the como world, eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos, e eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram, que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas e as melhores metralhadoras e as bombas atômicas e os aviões mais rápidos, e temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. É um padrão muito bonito. E Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medas e os Persas, que são agora os hindus da Índia, com poucos sabiam que as muitas milhas estavam cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sobre as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que se sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos atomicamente controlados, e os nossos aviões e jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo ou minuto, que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som? Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem, porque eles estavam protegidos. Eles eram a nação liderante. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. E assim, em tal época como essa, havia este rei pensou que ele se divertiria muito. E ele nunca marcou uma data que teria um grande baile. E ele marcou uma data que teria um grande baile, ou como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e os capitães,
E todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê, quando o homem sente-se autossuficiente, que ele começa a andar em pecado. E ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pode encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. E ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres que virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll, hoje não sei onde estaria um. É exatamente. E eles tinham tudo pronto, ia se divertir muito. E sem dúvidas, senão que muitas mulheres casadas vieram, os seus maridos foram deixados em casa como babysitters enquanto eles foram se divertir. E vice-versa, sem dúvida, uma mãe andou pela casa com um bebê doente, enquanto um marido bêbado foi se divertir muito. É simplesmente 6 de um e meia dúzia do outro. E posso vê-los quando começam a beber e a se divertir muito. Eu imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram a mesma música, e os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bêbados agarrando as mulheres, jogando-as para alto e beijando-as e sentando nas cadeiras e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros.